Agora a gente muda de assunto porque o Porto de Paranaguá continua recebendo homenagens devido ao aniversário de 90 anos. Ontem à noite, uma sessão solene foi realizada na Assembleia Legislativa do Paraná. O Porto de Paranaguá foi o grande homenageado durante solenidade nesta terça-feira na Casa de Leis dos Paranaenses. Administrado pela empresa pública Portos do Paraná, há 5 anos consecutivos, é considerado o melhor porto do Brasil. A eficiência, gestão e números foram os destaques durante a cerimônia. Voltarmos aqui a essa Casa de Leis, agora com o líder sendo o proponente de mais uma menção a Portos do Paraná pelos seus 90 anos, é muito gratificante, né? Se recordarmos no passado, toda vez que a Portos do Paraná era convocada à Assembleia, era alguma coisa de ruim, alguma não conformidade. E pela segunda vez, tivemos aqui pela primeira vez recebendo uma menção honrosa pela 4ª vez, quando ganhamos a 4ª vez de melhor gestão do país, e agora aqui celebrando os 90 anos. A solenidade em alusão aos 90 anos do Porto de Paranaguá aconteceu nesta terça-feira na Assembleia Legislativa do Estado. A homenagem foi oferecida pelo deputado estadual Hussein Bacri, que é da liderança do governo. Nós temos que mostrar que o Paraná, nós temos que ter orgulho que o Paraná tem o melhor porto do país, gente. Ah, mas isso não muda a minha vida? Muda sim. É o fortalecimento da economia, é o fortalecimento das exportações do Paraná, é mais emprego, é mais renda para todo mundo. Então, pelo 5º ano consecutivo, o Porto do Paranaguá é escolhido como o melhor do país. E outra questão é exercer gratidão. Quem que não gosta de ser elogiado? Qual o ser humano que não gosta de ser reconhecido? Poxa, eu trabalho tanto no Porto, e eu estou falando, não é do presidente do Porto só, do diretor, estou falando daquela pessoa que está lá dentro do navio, estou falando daquela pessoa que está limpando, estou falando de todo mundo, que é todo mundo que constrói um porto cada vez melhor. O presidente da Assembleia, deputado Alexandre Cury, e a vice-presidente, deputada Flávia Francischini, destacaram a eficiência da gestão e as obras que estão acontecendo, que vão impulsionar ainda mais as movimentações do porto. Para eles, o Paraná tem que ter orgulho dos portos paranaenses. Uma justa homenagem ao Porto de Paranaguá, por 5 vezes consecutivo, o porto mais eficiente do Brasil, porto batendo todos os recordes, ultrapassou 66 milhões de toneladas o ano passado, é o porto que tem a maior obra portuária do Brasil, que é o Moegão. Então a Assembleia do Paraná, em nome do Luiz Fernando, que é o presidente do Portos do Paraná, presta essa homenagem que a gente estende a todos esses valorosos servidores que fazem um porto com muita eficiência, com uma administração competente, com uma administração transparente, batendo todos os recordes do porto, que é um exemplo para todo o Brasil. E nós temos que ter orgulho como paranaenses, aqui a Assembleia Legislativa oferecendo essa homenagem hoje, mostra o quanto o Porto de Paranaguá é respeitado pelo seu trabalho, por ser referência não só nacionalmente, mas internacionalmente, é a porta de entrada e saída de mercadorias, e isso faz com que a gente seja referência aí financeiramente falando, né, economicamente falando, e é um exemplo até para outros portos, né, que são criados e que já existem. Representantes da Marinha do Brasil também estiveram presentes na cerimônia. O vice-almirante Trovão de Oliveira, responsável pelo 8º Distrito Naval, comentou sobre a importância do porto na exportação e importação de produtos. É a porta do Paraná e é onde sai toda a nossa produção, praticamente toda a produção agrícola do Paraná e de outros estados também. Representando o estado, o vice-governador Darcy Piana, cidadão honorário de Paranaguá, presenteou o presidente da Portos do Paraná com uma placa e uma pequena araucária, árvore símbolo do Paraná, como lembrança da solenidade. A gente fica muito feliz porque o porto vem crescendo junto com o nosso estado e isso é muito bom para a nossa gente, principalmente para aqueles que produzem, sabendo que a gente tem um porto eficiente e que está cumprindo com a sua missão de ajudar o nosso estado a crescer, a se tornar o melhor estado para a gente morar nesse país. Primeiro dizer que todas as homenagens para o Porto de Paranaguá são merecidas, porque estamos falando do porto mais eficiente do Brasil.
pode não ser o maior em volume de movimentação de cargas. E só não é porque o cais é muito menor em comparação ao Porto de Santos, mas é de longe o mais eficiente. E também dizer que eu assino embaixo em tudo do que os entrevistados falaram, né? Os deputados falaram, a gente precisa ter muito orgulho do Porto de Paranaguá. E é verdade, gente. O Porto de Paranaguá hoje é o maior gerador de emprego do litoral do estado. É a empresa / empresas, porque a gente tem a empresa pública Portos do Paraná, mas existem várias empresas da iniciativa privada que operam no porto. Então, são as empresas que mais empregam no litoral do estado. Você tem, segundo estimativas econômicas, eu lembro que em 2016, a Marinha do Brasil fez, a Marinha aqui, né, a Capitania dos Portos aqui, fez um levantamento que apontava que 1/3 dos empregos na cidade de Paranaguá estavam diretamente associados ao porto. Talvez esse volume seja ainda mais expressivo nos dias atuais. Então, a gente precisa sim reconhecer a importância do porto, a gente precisa sim reconhecer que o Porto de Paranaguá avançou e muito na relação porto-cidade e, principalmente, enxergar como o Porto de Paranaguá pensa no futuro e tem modernizado toda a sua estrutura, já preocupado com 2026, 27, 30, 40, 50. E isso é muito importante. Mais uma vez, parabéns, Porto de Paranaguá, 90 anos, e que recebeu uma justa homenagem na Casa de Leis do Paraná.